Olá, eu sou a Thalita, sou psicóloga imigrante e esse é o podcast Histórias que Inspiram. Como migrante, a gente está passando por um momento muito difícil, de muitas notícias que nos bombardeiam todo dia, assim como você, né? A gente fica ansioso, preocupado, e nasceu essa ideia de trazer histórias que inspiram, que conectam, histórias reais de mulheres que estão vivendo esse desafio. Então, convido você a ir nessa jornada e nos acompanhar, porque são histórias lindas de mulheres reais que, como eu e como você, passaram por esse desafio. E hoje eu estou aqui para conversar com uma querida, que é a Micaela, que aceitou esse desafio, que entrou no barco. Eu quero dar as boas-vindas a ela. Seja bem-vinda, Micaela. Obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui nesse lugar, de ser a primeira, de poder trocar, né? Todos nós, como imigrantes, tivemos e temos desafios, mas nós também temos muitas notícias boas, muitas coisas boas acontecem através da imigração. Não são só notícias ruins. Isso é bem importante, né? A gente relembrar, porque muitas vezes a gente fica muito assustado com as notícias. E eu queria que você falasse então um pouco para o pessoal te conhecer, me fala então um pouco sobre você. Tá bom. Então, meu nome é Micaela, eu tenho 39 anos, eu sou casada com o Douglas há 16 anos, nós temos 2 filhos, a Elisa de 15 anos e o Levi de 11 anos, e eu moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos e sou professora. Atuo na área da educação, desde que eu cheguei em 2020, atuando como professora de português de ensino como segunda língua aqui para os Estados Unidos. Então me conta, Micaela, como surgiu essa oportunidade de você vir para cá como professora? Você falou que já está atuando, né, numa escola pública aqui. Como foi esse processo? Então, eu sempre tive o desejo de imigrar. No Brasil, eu era professora de inglês, eu atuava no outro lado, né, da língua, e eu descobri através de uma professora que trabalhava comigo que estava imigrando para Utah, e aí ela me passou todas as informações, e quando eu descobri que existia essa possibilidade, né, de vir para cá, eu fiquei extremamente animada, e eu descobri que o estado em que eu morava, Paraná, ele tem um convênio com o estado de Utah, e através desse convênio eles trazem professores do Paraná para ensinar em Utah. Isso é uma informação muito legal que poucas pessoas eu acho que sabem, eu mesmo não sabia, né? Que é possível a gente ter outras possibilidades de entrada nos Estados Unidos, né? Me conta um pouco qual foi o tipo de visto, como foi teu processo, se foi longo, como que foi essa preparação para vocês virem? Legal pontuar isso, não existe só em Utah, né? Eu estou em Massachusetts também com um programa de ensino de língua portuguesa, e nós temos também alguns outros estados que têm, seja no ensino médio, então existem outras frentes, não é só Utah. Agora falando um pouquinho do visto, eu vim com o visto J1, esse é um visto que ele abrange outras profissões, não é só o professor. Eu vim como uma professora convidada, uma guest teacher, e isso ajuda na questão de validação de diploma, né, assim, nessa burocracia, isso me ajudou muito quando eu cheguei. Uhum. Eu imagino se, assim como eu e você, teve muitos desafios, né, antes de vir. Me conta um pouco, assim, quais foram os maiores desafios ainda no Brasil e essa preparação para vocês virem para cá? Então, esse visto, para atuar nesse programa, tem uma lista de pré-requisitos, né, com relação ao tipo de curso de graduação que você precisa ter, os anos de experiência, então tudo isso eu já tinha, né. A nossa preparação foi de em torno de 2 anos antes de aplicar de fato, porque nós queríamos estar estabilizados, financeiramente, emocionalmente. O Douglas, ele era militar no Brasil, então não tinha como simplesmente aplicar no próximo ano. A gente decidiu, como família, que seria 2 anos seria um bom tempo de preparação, né. Sim. Eu percebo muitas vezes que as pessoas não se preparam emocionalmente, se preparam, né, com visto. Como foi para vocês, assim, vocês tinham ideia do que ia enfrentar? Como foi? É A muito gente não ti a gente tentou se preparar, mas não deu muito certo. É engraçado porque, eu tinha um sonho muito romântico, né, do que era vir pra cá. Então eu creio que eu não me preparei como eu precisava me preparar. E mesmo diante dos planos que a gente faz, tudo mudou, porque a gente mudou durante a pandemia. Então não tinha como
prever que isso iria acontecer, né? E isso realmente abalou muito o nosso psicológico, porque existiram dias em que a gente pensou que não ia dar certo, né? Em alguns dias a gente achava que ia mudar, nos outros dias achava que não ia acontecer, que ia ter que adiar, né? Então, esse foi um grande desafio que, apesar da gente buscar uma preparação, como que eu busquei essa preparação emocional? Pensando no meu esposo, na minha família, conversando com pessoas conhecidas que já estavam lá, que os maridos tiveram que mudar a profissão, né? Porque no meu caso, eu vim com a minha profissão, mas o meu esposo, ele teria que mudar completamente a profissão dele e também essa questão do inglês. Apesar dos meus filhos estudarem inglês no Brasil, a gente sabe que é muito diferente quando chega aqui, né? Então, foi dessa forma que eu tentei nos preparar emocionalmente, saber o que a gente poderia esperar. Só que aí aconteceu a pandemia e desestruturou a gente. Não tinha preparação Não para isso, não tinha, estava não na tinha, cartilha. não tinha como se preparar para isso, né? E quando aconteceu a pandemia, assim, nos pegou de surpresa. A princípio, eu fui passando nas etapas, mas sempre pensando: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Né? E aí, quando realmente deu certo, a gente teve os desafios de realmente esperar o que queria acontecer com tudo aquilo, né? A Uhum. gente acreditava, talvez, em alguns momentos eu acreditava que não daria certo, que eu teria que adiar, só que ao mesmo tempo eu já tinha mudado a minha vida, né? Eu já tinha vendido as minhas coisas, eu já estava morando de forma provisória na casa dos meus pais. Então, foi um tempo muito difícil e de aprendizado também, né? Eu acho que aí já começa a preparação para aquilo que a gente vai enfrentar aqui. Eu lembro que na nossa última semana no Brasil, eu enchi de pelotas, assim, né, na pele, devido à ansiedade, né? Eu sei de fato que era uma questão da ansiedade ali que tá. A gente fica muito ansioso, mas eu tive uma fase aqui muito de lua de mel, de me encantar com o lugar. Vocês passaram por isso também? Ou já chegaram no choque, percebendo que aquilo que você idealizou não era o que você encontrou? Como que foi um pouco dessa trajetória de adaptação? A gente, por ter acontecido tantas coisas que nos levaram a acreditar que a gente teria que adiar esse momento, a gente chegou numa super lua de mel, né? Apesar de nós pegamos o segundo voo que saiu do Brasil pós fechamento de pandemia, né? Então estava tudo muito incerto. A gente foi para o aeroporto sem saber se iríamos conseguir. Nós chegamos no aeroporto de São Paulo, estava tudo fechado. E aí o atendente falou assim: nós não sabemos se o voo vai sair. Então a gente estava com a mudança ali, a gente tinha se despedido de todo mundo, mas a gente não sabia se iríamos conseguir embarcar, né? E aí foi quando a gente conseguiu embarcar. Então a gente estava com aquela animação extremamente grande de falar: nossa, conseguimos. Então tava todo mundo de máscara, foram momentos tensos e a gente chegou fazendo quarentena, né? Então nós tivemos que ficar de quarentena em casa, resguardados. E tudo isso, assim, na verdade, assim, aumentava a nossa vontade de viver aquele sonho, aquela idealização. Então a gente chegou numa grande lua de mel e aos poucos a gente foi caindo um pouco, né, no choque cultural e nas questões que a gente teria que lidar. Sim, a literatura fala muito sobre isso, né? Tem pessoas que passam a fase da lua de mel e outras já chegam no choque. Então você passou por esse momento assim de ver as coisas boas, de Muito. conseguir aproveitar. O que mais te surpreendeu quando você chegou? Quando a gente chegou, o que mais me surpreendeu foi a hospitalidade do estado em que a gente estava morando. Então, a gente chegou morando num basement emprestado de uma professora para fazer esse período de quarentena, até que a gente pudesse sair para procurar uma casa. Um desafio foi que a gente não conseguiu vir com uma casa alugada, né? A gente gostaria de ter feito isso, tentamos contato, mas era muito difícil por conta da distância. Provavelmente as pessoas, os landlords, acharam que era algum tipo de scam, né? Algum tipo de golpe. Então a gente não conseguiu fazer da forma como a gente queria, mas a gente teve a hospitalidade de uma professora que nos cedeu o basement, o porão dela, que era todo mobiliado. E o que me surpreendeu mesmo foi os pais dos nossos alunos vindo até nós, trazendo comida, sabe? Preparando refeições, trazendo de restaurantes ou trazendo coisas para nossa casa, sabe? Nos agradecendo.
teve uma mãe que ela até se emocionou, sabe? Pensando na escolha de vida que a gente tinha feito de mudar nossa residência para ir para um outro lugar para ensinar. Talvez ela tivesse uma ideia mais clara do que eu estava fazendo do que eu mesma, né? Porque eu Uhum. estava nesse êxtase de lua de mel de estar morando fora. Ou seja, ela sabia mais do que você daquilo que você estava abrindo mão. Sim, E como na imigração nem tudo são flores, né? O choque vem quando ele vem, ele é assim tenso. Me conta um pouco assim de quais são os maiores desafios, assim, quando que você teve contato com essa realidade da imigração que você pensou, uau, tô vivendo isso aqui e nem tudo é tão perfeito quanto eu imaginei. sim. Então, para mim, o que mais, no início, né, o que eu acredito que é como um joguinho de videogame, né, a gente vai passando de fase e vai ficando mais difícil de matar o chefão, né. Mas no no início, o que foi, assim, extremamente desafiador é porque quando eu cheguei, o distrito onde eu fui trabalhar, ele estava numa crise, sabe, numa crise onde eles não sabiam se eles manteriam o programa de português. Uau, Então, eu mudei toda a vida, cheguei lá, e aí eu fiquei descobri dessa crise, e aí eu fiquei pensando: "Meu Deus, né, será que daqui a um ano eu vou ter que voltar para o Brasil?", né, esse foi um grande desafio e que requereu muito trabalho duro para a gente poder mostrar o valor do nosso programa ali, né, então esse foi um desafio, me manter na profissão ali, mostrar, provar o nosso valor. E eu acredito que isso não é um desafio só meu. Todo imigrante, ele sempre está querendo provar que ele tem valor e que ele pode fazer aquele trabalho, muitas vezes até melhor de alguém que já nasceu aqui. Então, eu acredito que um dos desafios da imigração é sempre estar se provando, sabe? É sempre sim. estar mostrando que você pode. Parece que a gente desaprende muitas coisas, né? E até se comunicar, coisas que antes eram simples, resolver uma coisa no banco, parece tudo tão difícil, você começa a se questionar até das suas próprias habilidades. Acho que todo mundo imigrante já passou por um momento assim que pensou: o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou nesse lugar? É o meu lugar? Eu deveria estar fazendo isso? Você gostaria de compartilhar? Você gostaria de compartilhar uma situação que você pensou isso, assim: "Esse lugar não é pra mim, isso aqui não vai dar certo"? Passou esses pensamentos pela sua cabeça? Muito, muito. E quando a gente mudou pra cá, pra Massachusetts, né, todo estado é independente com relação ao seu sistema de educação. Então, os pré-requisitos de um estado não são os mesmos do outro estado. E hoje, né, eu estou nessa batalha, nessa construindo a minha história com relação à educação aqui em Massachusetts. E a licença, tirar a licença daqui, é um processo muito diferente do que eu estava acostumado, muito diferente de Utah. E é um processo muito mais longo, são muitos mais testes. E eu tenho feito esses testes, eu já passei em 3 testes e já agendei o quarto, mas nesses momentos de estudo, de você ter que conciliar a sua casa, o seu trabalho, o fato de você ser imigrante, porque, como eu disse, parece a impressão que eu tenho é que às vezes a gente tem que fazer o dobro do trabalho para ser reconhecido da mesma forma. Então, conciliar tudo isso e ainda ter que estudar para um exame, você começa a se perguntar: será que eu tô no lugar certo? Né? Eu sei que se eu voltasse pro meu país de origem, eu teria um trabalho, eu não teria que estar passando por isso. Então, em alguns momentos, a gente sim pensa em voltar, né? Assim, mas o que nos mantém, o que nos sustenta é a certeza de que estamos no lugar certo. Então isso serve pra você, que assim como eu já pensou muito sobre isso, né, tem momentos na nossa vida que são extremamente desafiadores e eu quero deixar essa mensagem pra você, igual a Micaela que tá falando, que ela também passou por isso, e você não tá sozinha, né, são momentos que a gente precisa, conseguir refletir, ter o apoio de alguém para passar por essa fase e não desistir, né? Da gente ter a certeza do propósito. Acho que isso faz toda a diferença. Você percebeu diferenças na sua adaptação lá em Utah e aqui em Massachusetts? Você acha que o que é diferente, foi similar? Sim, muitas diferenças, porque eu cheguei numa lua de mel vinda do Brasil para Utah. Foi uma lua de mel bem estendida, observando, curtindo essa cultura, diferente cultura. E vindo para Massachusetts foi uma segunda mudança,
né. Então eu já sabia aquilo de bom que o país tinha, aquilo de bom de ruim também. Então eu já vim, preparada de uma outra forma quando eu mudei para Massachusetts. Acredito que a grande diferença é a questão da comunidade em Utah. A comunidade brasileira é muito menor do que a comunidade brasileira de Massachusetts, e isso traz implicações boas e ruins, né. Uhum. Então o público mudou, o público que eu ensino e que eu ensinava são diferentes. Em Utah eu tinha uma pequena, assim, muito pequena mesmo, porcentagem de filhos de brasileiros que estavam aprendendo português. E aqui eu tenho uma outra diferença, que é 80%, na verdade não é 80%, é 50% de crianças que têm ou descendência, que são brasileiros, ou filhos de brasileiros, ou filhos de portugueses. Que às vezes Uhum. a gente pensa que, Massachusetts é só brasileiro, mas aqui também tem muitos portugueses. Há uma crença entre os imigrantes que a comunidade brasileira é ruim, né? Se você entra em alguns posts na internet, um dos conselhos assim, fique longe dos brasileiros. O que você pensa sobre isso? Como é que tem sido a tua experiência com a comunidade brasileira aqui? Eu confesso que quando eu mudei para Utah, esse foi o conselho que eu recebi de várias pessoas, né, algumas que até imigraram, mas outras que nem eram imigrantes e que também têm essa percepção, e eu tive esse conselho, mas eu tentei conhecer os 2 lados, né, tentei conhecer a comunidade americana. Lá em Utah é mais acessível isso de você ter amigos americanos, mas ainda assim eu tive o maior laço com pessoas brasileiras. Eu acredito que tudo a gente precisa ter um equilíbrio, né, a gente precisa primeiro conhecer as pessoas. Aqui tem gente ruim, mas tem gente muito boa. A gente escuta muitas histórias e a gente tem a tendência de focar muito no negativo e não no positivo. Então fiz amizades maravilhosas, amizades que eu carrego até hoje, de Utah pra cá, que são brasileiros, Uhum. né. Tenho carinho por pessoas americanas também que fizeram parte da minha história, da minha jornada de trabalho e de imigração. Então eu acredito, o meu conselho para quem está imigrando é: não fique preso à opinião das pessoas, tente ter as suas experiências, né, tente ter as suas experiências. Claro, é bom você conhecer as 2 versões, mas eu acredito, assim, que às vezes as pessoas se privam de ter um uma comunidade brasileira que pertence, né, de sentir parte, de pertencer a um lugar que te lembra casa, que te lembra aquilo, né, suas origens, pelo simples fato de entender que a comunidade brasileira não é boa de estar perto. Eu concordo plenamente. Nós temos experienciado conhecer pessoas maravilhosas, inclusive o Davidson e a Ana e a família dele são um deles, né, que estão aqui nos ajudando com esse podcast, emprestando o estúdio, são pessoas maravilhosas. Talvez esse seja o maior conselho, né? Você, em todo lugar, vão ter pessoas éticas, vão ter pessoas que você pode confiar e terão pessoas que você não pode, inclusive até na família, tem pessoas que você pode e que você não pode confiar. Então seria diferente aqui, né? Essa palavra estar aberto, eu acho que seria um resumo da nossa vida imigrante. Você tem que estar aberto a novas conexões, você tem que estar aberto a uma nova língua, a um jeito diferente de ser, de se portar, né, de receber essa cultura. Porque se você se fecha, e todo mundo passa pela fase do choque cultural, que começa a perceber, nossa, mas essa comida aqui é ruim, né? O clima, as pessoas aqui são frias. Você se fecha, você não consegue fazer a nova fase que é de integração, aonde eu mantenho aquilo que é bom, que eu quero manter da minha cultura, que tem coisas boas no Brasil também, e você vai fazendo essa integração com o novo aqui. Talvez essa seja a principal palavra, né? Estar aberto. Certeza. Você percebe que para os seus filhos, como é que foi a adaptação? Olha, quando eles vieram para Utah, foi uma adaptação difícil também, mas porque tinha um adicional, que era a pandemia, né. Uhum. Então, além de
todos os desafios que era mudar, exige você usar a máscara, isso prejudicava essa questão da aquisição de linguagem para eles, né. Então, principalmente o meu filho mais novo, ele sofreu muito no começo, porque ele não se sentia seguro de abordar crianças, né, ele não se sentia seguro de falar. Ele teve muita ajuda da escola, dos professores, e ele conta algumas histórias, né, de como ele aprendeu algumas coisas, ou como foi no início. Então, para eles foi desafiador. Quando eu via eles em sofrimento, para mim era muito difícil, porque como eu trabalhava na mesma escola que eles estavam estudando, por alguns momentos eu vi eles em sofrimento, sabe. Teve uma cena, assim, que eu vi o Levi sozinho na cafeteria, assim, completamente sozinho, uma mesa e só ele comendo o café da manhã, e aquilo rasgou meu coração. E naquele mesmo dia ele falou assim: "Mãe, quando que a gente vai voltar?". Parece que ele não tinha entendido, ele veio com 5 aninhos, ia fazer 6 aninhos, ele não tinha entendido que aquilo era uma mudança, sabe. E ele falou: "Quando que a gente vai voltar? Eu tô com saudade da minha avó". E aquilo, assim, sabe, eu fiquei, assim, arrasada com aquilo, né. E naquele momento foi, eu acredito que a primeira vez que eu me perguntei: "Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo?". É isso que eu falo que nenhuma história é individual. Eu compartilho muito desse momento, porque eu também passei por essa fase da lua de mel, e a primeira vez que eu chorei muito e eu questionei: será que eu tô fazendo a coisa certa? Foi no primeiro dia de aula do Ben, que foi extremamente difícil. Na verdade, não foi o primeiro dia, foi o terceiro. Em que eles, todo mundo fala assim: "Olha, americano não toca em ninguém, eles são muito reservados", e eles pegaram ele pelo braço, 4 professores, e arrastaram ele para dentro. E ele chorava muito, e aquilo realmente foi muito difícil. Eu voltava e falava para o Arthur: "Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Ele estava tão bem no Brasil, a gente tá fazendo nosso filho sofrer", né. Então se você tá passando por isso, vai dar certo, né. Eles conseguiram, as crianças são adaptáveis. Há um sofrimento sim, que muitas Sim, vezes se mostra através de uma irritabilidade, né, eles não têm essa habilidade que a gente tem de conversar: "Eu é. tô com saudade", mas eles mostram, né, que estão E sofrendo. as pessoas têm a tendência de falar: "Ah, eles são crianças, eles rapidinho se adaptam, 2, 3 meses", mas 2, 3 meses que podem ser de sofrimento, né. E eu pude ver isso de perto e isso me machucava. Então, Uhum. quando alguém vinha me perguntar sobre essa questão de imigração, de como foi a adaptação das crianças, eu deixava isso claro, porque às vezes a gente tem a tendência a minimizar esse Sim. sofrimento, né. Sim, e muito verdade. Todos os vídeos que eu via na internet era assim: "Não se preocupe, a criança se adapta muito rápido". E eu comecei a ver que o Ben não foram 3 meses. Ele demorou quase um ano para se adaptar, e esse ano foi muito difícil, né, de ter, por exemplo, situações que ele precisava muito ir no banheiro e não conseguir falar, não conseguir pedir, da escola ter que me ligar para ajudar. Eh, Imagina isso para uma criança de 6 anos, né, extremamente constrangedor, difícil. Então são muitas situações que eles passam também, e que os pais às vezes estão tão imersivos no seu próprio sofrimento. E, claro, né, nós temos história de pessoas que às vezes vêm de uma forma não tão organizada, sem tanto suporte, fica tudo mais difícil dependendo se você não tem tanto apoio aqui, né, pessoas que não vêm preparada financeiramente. Tudo isso vai trazendo uma carga muito grande, né, vai trazendo um sofrimento para a família. Muito grande e traz um falso diagnóstico de algumas questões para as crianças, né. Então, esse ano eu gosto muito do programa de português, eu acredito muito nesse programa, porque eu vejo que traz uma forma um pouco mais suave para a criança ir se adaptando, porque ela tem meio dia, né, no caso, meio período de aula, ela vai ter as aulas em português e na outra metade do dia ela vai ter em inglês. Então eu gosto muito de advocar por esse programa, porque eu acredito demais, mas esse ano eu pude observar crianças que tinham diagnósticos errados, errôneos,
pelo simples fato de ser uma barreira linguística. Sim. Porque cada criança tem o seu tempo. E Uhum. aí, às vezes, a gente coloca isso numa caixinha de que a criança precisa aprender inglês em 3 meses. Se ela não aprender inglês em 3 meses, alguma coisa de errado tem. E aí eles começam a colocar a criança em intervenções desnecessárias, porque as intervenções, elas são maravilhosas. As intervenções que as escolas daqui proporcionam para as crianças são maravilhosas, mas se elas forem mal indicadas, elas vão estar atrasando a criança. Então a gente teve um caso, assim, de uma criança que na verdade foi mal diagnosticada e desde o do kindergarten ela estava com intervenções e foi visto que era somente uma barreira linguística. Sim, que importante esse projeto, né, para conseguir, trazer isso à tona, porque talvez é uma criança que seria estigmatizada com diagnóstico, que não era o correto e é realmente uma questão de barreira linguística, de adaptação. Você tocando nesse assunto, né, de como as escolas são aqui, que tem programas excelentes, me conta um pouco do teu dia a dia na escola, como é que é a tua rotina, como é que é ser professora aqui, como as diferenças de ter sido professora lá, como que você percebe isso? Eh, então, a minha rotina, né, eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho 2 turmas, pela manhã eu atendo uma turma, então eu fico a manhã inteira com aquela turma e depois do almoço eu atendo outra turma. Então, quando a turma que está comigo sai, ela vai para a sala de inglês. Então essa seria a minha rotina básica, né, a gente tem 2 turmas ali. Esse programa de português, até eu queria pontuar que não só o de Utah, quanto o programa daqui, o de Utah, ele oferece créditos para a faculdade. Então, se a Uhum. criança completa o programa, né, tem todos os pré-requisitos até o ensino médio, ela pode ter créditos de faculdade, o que isso é algo maravilhoso e que muitas famílias não sabem. Que Às vezes interessante, eu não sabia. elas acreditam que é somente aprender o português ou aprender a Uhum. cultura, mas não, existe um incentivo para que as crianças de Utah, elas concluam o programa para que elas possam ter os créditos, né, então eles terminam a high school com alguns créditos. Eu não vou te dizer quantos, porque eu tô com medo de errar, mas Uhum. existe, assim, alguns créditos e é bem vantajoso. Aqui para Massachusetts, para o distrito específico que eu trabalho, que é o distrito de Hudson, eles têm um curso na high school que é um curso profissionalizante, que você precisa ter o português fluente, que é para tradutor médico. Então Uhum. a criança ou adolescente que termina, que conclui a escola, eles podem concluir de uma forma técnica, eles podem, ter uma profissão que eles estimam que ganha em torno de US$ 40 a hora, o que é maravilhoso. Sim, né, pensando no salário básico, que é 15,40, seria algo bem interessante. Você percebe, questões diferentes na forma de educar entre aqui? Se tem algum desafio que você enfrentou na hora de exercer tua profissão aqui? Eu percebo que são famílias completamente diferentes, é um público completamente diferente. Em Utah, as mães estão mais em casa, né, a gente vê tem mães que trabalham, mas são mães que permanecem mais em casa, estão mais, atentas ao que Uhum. acontece na escola. Eu acredito que aqui em Massachusetts, existe um público que vem muito sem muita estrutura, né, Sim, pensando que Massachusetts é um estado, assim, que tem mais acessibilidade para os imigrantes, né, tem mais oportunidades, é um estado mais aberto, acaba chegando famílias, assim, com menos estrutura mesmo no sentido de não ter se planejado tanto para estar aqui. Você percebe isso? muito, muito. A gente percebe até na questão de ensino, porque as crianças às vezes chegam na terceira série sem saber ler, né, Uhum. chegam na segunda série sem saber ler, porque não tiveram essa defasagem, esse gap no ensino que eles vieram, né, do Brasil ou de outros países. A escola que eu trabalho recebe muita gente do Haiti também, sabe, Uhum. então a gente tem esse público também. Então eu percebo que há uma diferença de público muito grande. Aqui os pais estão muito mais focados no trabalho do que acontecia em Utah. Então, de você saber às vezes de crianças que ficam sozinhas, né, ou
que tem pouco tempo de convivência mesmo com os pais. Uma vez eu estava lendo com uma criança e é interessante porque eles brigam para ler comigo, para eles lerem e eu, né, conversar sobre o livro que a gente está lendo. E uma criança me chamou a atenção porque eu falei: "Gente, por que vocês ficam brigando para ler comigo?" E ele falou assim para mim: "Você é a única pessoa que eu posso ler. A minha Uau! mãe Uhum, chega muito tarde, eu já tô quase dormindo quando minha mãe chega. Então eu não posso ler para mais ninguém." E aquilo sabe, me chamou a atenção e mudou também o meu olhar, né, porque, eh, ali eu sou um ponto de conexão para eles com a cultura deles, com, sabe, como mãe mesmo. Alguns às vezes chamam a gente de uhum, mãe, né, então, não porque eles não tenham essa figura materna, mas porque ali é um ponto de conexão, sabe. Então eu uhum, percebo que, eles estão muito carentes ali, assim, de afeto, de carinho, de cuidado, uhum. eh, então essas seriam algumas diferenças. Às vezes as mulheres elas estão tentando sobreviver, né, num Exatamente. jogo muito pesado e como é importante ter esse apoio, né, que bom que Uhum. tem essa oportunidade, mas longe de nós aqui estarmos jogando, Sim, é muito difícil lidar com tanta pressão, né, eu acho que muito. são muitas coisas para lidar. E os professores, eles são muito empáticos com os pais, sabe. Eu percebo que às vezes nós como mães brasileiras, nós temos uma autocobrança de como os nossos filhos são vistos, Uhum, se eles estão alinhados, se eles estão se comportando. E da parte dos professores, eu percebo uma empatia muito grande com essas mães que estão também lutando por eles, que trouxeram eles pensando no futuro que eles podem ter, sabendo um segundo idioma, independente de ficar no Brasil, permanecer aqui ou voltar para o Brasil. Então eu percebo que a escola tem uma rede de apoio, tenta ser uma rede de apoio muito grande para esses pais. uhum. Pensando em tudo que a gente conversou, né, nesse momento, o que que você considera que foi teu maior desafio até agora? Ou está sendo agora no momento? Olha, eu acredito que hoje eu tenho o meu maior desafio tem sido lidar com as questões de licenças, de documentação para permanecer. Hoje eu já não estou mais no visto J, eu estou no visto H1B. E todas essas mudanças, elas têm implicações que não dependem da gente. Tem muita coisa que não depende da gente. Então, às vezes, o prazo da imigração, os pré-requisitos, eu tô tirando a minha licença, então lidar com tudo isso, tem Uhum, sido um grande desafio, e eu fico agradecida a Deus, porque quando eu entrei com o visto J, muito dessa burocracia eu não precisei lidar no início por conta dessa validação que já foi me feita, eu tive um prazo. Então aos poucos a gente vai validando os diplomas, você vai, trazendo, né, a sua documentação para cá. E hoje o meu maior desafio tem sido tirar a minha licença para que eu possa continuar no processo de imigração, né, permanente. uhum. Então há a possibilidade de você vir a ter o green card, por exemplo? Sim, sim. Uhum, Algo que a gente quer começar a trabalhar esse ano, né, conseguindo porque o meu visto H1B ele está atrelado à minha licença. uhum, Então eu consegui tirar uma licença, uma das licenças eu já consegui tirar, já foi expedida, mas ainda não é a licença principal. Então a nossa expectativa, a nossa esperança é que, através dessa licença, a gente consiga um tempo maior de visto H1B para que a gente consiga dar entrada, mas sim, é possível. Uma coisa importante que eu achava que existia somente uma forma de entrar aqui nos Estados Unidos, uhum, sabe. Eu uhum, achava que eu nunca poderia exercer minha profissão. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente. E uma coisa que me ajudou muito foi pertencer a uma comunidade, a uma igreja. uhum, Porque na igreja eu vi tanta gente de tantas histórias diferentes, porque antes eu estava ali no meu círculo de amizades de professores que estão na mesma realidade que a minha.
E a partir do momento que a gente encontrou uma igreja para ser nossa, uma casa, e a gente Uhum, começa a conversar com as pessoas e você começa a ver quantas possibilidades existem, né. uhum, Então sim, é possível, conseguir uma residência permanente através de outros vistos, existem N formas, existem pessoas que chegam aqui e aí começam a trabalhar nesse sentido e depois validam o diploma, né, então existe essa forma também. seria possível alguém conseguir já estando aqui? Sim, eu acredito que sim, eu conheço pessoas da educação, Uhum. inclusive, que que vieram para cá e fizeram um caminho inverso, né, então vir para cá e aí dar entrada em outros vistos para que, eh, fazer um outro caminho, uma outra rota, e Uhum. aí sim conseguir o seu green card e aí sim, validar os diplomas para poder começar a trabalhar. Isso é muito importante, né, a gente conseguir ter acesso a uma rede de apoio que nos, mostre outras possibilidades, né, e fazer diferente daquilo que a gente critica, não segurar a informação para si, mas Uhum. compartilhar. E esse é um dos objetivos do podcast, né, compartilhar essas informações para que sejam informações confiáveis e seguras, mas também que possam te inspirar, que existem possibilidades. Você comentou sobre pertencer a uma igreja, né, eu acredito que a igreja ela é um fator muito importante de proteção para as pessoas imigrantes, principalmente para nós mulheres, né? É um lugar para você sentir apoio, né? Segurança. Você acha que isso foi importante para você? Eu acredito que foi crucial, sabe, não foi só importante, mas foi crucial pra gente continuar nessa jornada de imigração, porque, eh, no Brasil eu já pertencia a uma casa, já era ativa nessa casa, servia, e eu cheguei aqui e isso me fez muita falta, não consegui, né. Eh, Procuramos em alguns lugares até que encontramos uma comunidade brasileira, ao contrário das pessoas que acham que, automaticamente você tem que procurar uma igreja americana. Nós tentamos a igreja americana, mas nós não adaptamos, não era para nós, aquele momento. Então, a partir do momento que a gente encontrou uma igreja, as coisas foram também nos se assentando, sabe, foi Uhum, trazendo um senso maior de pertencimento daquilo que a gente já fazia. Né, e para os uhum, nossos filhos foi muito importante, inclusive foi a minha filha que pediu: "Mãe, eu quero pertencer, eu quero fazer parte de uma igreja brasileira, eu quero escutar a palavra na minha língua, eu quero louvar na minha língua". E uhum. isso nos fez parar para pensar e ir atrás de uma comunidade. Muito interessante isso, né? Porque a gente sente falta, né, de falar e ter equilíbrio é importante, né? Saber que existe um processo de você adquirir a nova língua, mas também de manter aquilo que é importante. Além dessa rede de apoio, o que mais você percebeu que foi importante para te sustentar emocionalmente nessa caminhada? Olha, a minha família em si, né, o meu esposo, os meus filhos, estando bem, eu acredito que isso traz também uma paz, né, assim, traz uma tranquilidade. A minha mudança de Utah para cá foi um pouco mais desafiadora, então eu fiz, por algum tempo, fiz algumas sessões de terapia, Uhum, e aí como família nós entendemos que seria o momento do meu esposo também fazer terapia. uhum, E hoje ele faz terapia já faz algum tempo, e tem sido fantástico, assim, porque ele é um grande apoio pra mim. E vendo ele bem, pra mim uhum, também, digamos, afeta a família toda, né, atinge a família toda. Então, tirando essa questão da igreja, né, Deus tem sido maravilhoso, tem colocado pessoas no nosso caminho. Desde lá de Utah até aqui, tem colocado pessoas muito assertivas, pessoas que intencionais, pessoas que fizeram e que fazem parte da nossa caminhada e que são pessoas maravilhosas. Então, essas pessoas nos ajudam até hoje e a nossa família de base ali, eu, o Douglas, as crianças, perceber que eles estão bem me faz muito bem. sim, eu acho que como mulher essa é a nossa maior preocupação, né? E parece que a gente traz para nós essa responsabilidade
de que todo mundo esteja bem, muitas Uhum. vezes nós mulheres nos É esquecemos, verdade. né, de cuidar do nosso emocional, das questões. E por isso que eu te convido a nos acompanhar, porque nós vamos trabalhar muitos temas como esse, né? Sobre esse peso que muitas vezes é invisível, que a gente carrega, sobre a gente aprender também a se cuidar, né? Entender que é importante essa família, que esteja bem, mas se a gente não se cuidar, a nossa saúde também vai se deteriorando, né? Mas para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um conselho, né, para quem já está aqui e talvez tenha formação na tua área e que possa pesquisar caminhos, ou até de pessoas que têm o interesse de vir, que conselho você daria? Então, o meu conselho é, primeiro, focar no inglês, né, o inglês ele é necessário, existem alguns lugares que contratam sem você ter tem uma mão de obra tem uma falta de mão de obra tão grande que às vezes o inglês não é tão necessário, mas, ele é imprescindível. Estude inglês, sabe. Eu acredito que você não precisa estar perfeitamente fluente para vir, né, não é esse o meu conselho, mas já esteja procurando estudar, também conheça o lugar que você quer morar, sabe. Procure as comunidades que você quer, sabe. Tenha em mente qual é o meu objetivo de vida como família ou como pessoa. E aí, baseado nisso, você pode procurar comunidades brasileiras para pertencer. "Ah, eu acredito que para mim vai ser melhor tal estado ou tal estado", de acordo com aquilo que eu preciso, de acordo com aquilo que eu acredito. E depois que você entender qual estado que você vai morar, pesquise tudo sobre aquele lugar. A gente tem muita informação disponível hoje através das redes sociais, tem muita gente, muitos blogueiros, muitas blogueiras trazendo informação, sabe? Pesquise pessoas e também esteja com a mente aberta, né? Sempre com a mente aberta, porque tem coisas que você faz de um jeito no seu país que vai chegar aqui e você não vai poder fazer desse jeito. E não adianta só simplesmente falar: "Ah, mas lá no Brasil eu fazia assim". Eu acredito que isso foi uma chave muito grande para mim, porque quando eu tinha os meus feedbacks dos meu do um diretor, meu primeiro diretor de escola, que foi uma pessoa que me moldou muito, ele nem sabe o quão importante ele foi para mim, que me moldou profissionalmente, e ele falava: "Olha, eu gostaria que você fizesse assim". Ele observava a minha sala, minha aula, e ele falava assim: "Olha, eu acredito isso aqui foi bom, isso aqui pode melhorar". Uhum, E eu pegava aquelas coisas que ele falava, eu não colocava no meu coração assim: "Ai, mas no Brasil eu não faço assim não. Ah, isso aqui não funciona", sabe. Eu falei: "Vou tentar, a forma como ele falou, vou tentar", né. uhum. E às vezes a gente se surpreende, porque a gente aprende coisas novas, a gente pode se surpreender achando que só no Brasil a gente fazia aquilo e aquilo tá correto. A Sim. gente pode misturar, pegar a gente tem 2 culturas para tirar o melhor Uhum. dessas 2 culturas e fazer uma grande coisa. Então esses seriam os meus conselhos para quem está pensando e aqui nos Estados Unidos tem uma demanda para educação, sabe. Então invista nisso, invista no seu inglês primeiramente, descubra qual estado que você quer estudar, se naquele estado tem uma demanda para aquilo que você pode oferecer, e pesquise sobre as licenças, sobre os Uhum. pré-requisitos para você poder entrar numa escola americana. Pensar nas possibilidades, né, não ficar muito fechado, eu acho que seria bem importante, né, o que tu tá trazendo é excelente. E para quem já está aqui, como a gente conversou, existe possibilidades. Então, acompanha a Micaela. Micaela, fala tua rede social, teu Instagram, para o pessoal acompanhando teu dia a dia. Você posta conteúdo lá. Eu tô um pouco devagar, mas eu posso tentar. Micaela Chamorro, com CH, meu Instagram. Mas sim, existem muitas possibilidades. Às vezes, a nível técnico, não a nível superior, tem vagas, sabe, para pessoas que queiram trabalhar na educação. E a educação, ela é uma área muito boa. Eu, pelo menos, penso que é uma área muito boa, porque me dá eh, esse privilégio de poder estar com os meus filhos durante os finais de semana, de ter as férias em conjunto, os feriados, né. Então, se você está aqui e deseja atuar nessa área, tem sim demanda, né, pesquise,
procure. E mesmo que você não tenha uma formação, você pode começar a pensar nessa formação, né? Às vezes a gente se desanima pensando, vou ter que fazer uma formação. Mas a gente tem que olhar os benefícios a longo prazo e não a curto prazo. Sim, sem falar que é uma profissão linda, né? Uhum. O quanto que você impacta vidas desde a infância, o quanto você pode ser um agente de proteção para essas crianças, né? Você ajuda a comunidade assim no nível sem precedentes, né? Eu acho que é bem importante esse trabalho. Eu sou suspeita de falar porque eu amo a minha profissão, né? Eu sou muito realizada na minha profissão. Tem desafios, sim. Tem dias que a gente não tá amando tanto, mas eu amo ver uma criança aprendendo uma nova língua. Eu amo ver aquilo, as portas que se abrem para aquela criança que tá aprendendo coisas novas, o progresso, né? O progresso não linear, porque às vezes a gente foca muito no progresso que tem que ser de uma forma, mas não aquilo que a criança evoluiu para a série, mas às vezes aquilo que ela progrediu de quem ela era, né? E Uhum. eu acredito na educação como uma chave para mudança, né? Para o futuro. Obrigada, Micaela. Foram conselhos, foram. eh, Essa troca foi excelente. Obrigada por você ter aceitado. E como a Micaela falou, o inglês é a língua, né? Você conseguir falar a língua do país que você está é extremamente importante. Por isso é o tema do nosso segundo encontro. Na próxima semana eu vou conversar com a Letícia, que ela é professora de inglês aqui nos Estados Unidos para brasileiros. Então a gente vai estar conversando sobre o lado oposto, né? Como é para nós, mulheres imigrantes, aprender e fazer essa aquisição da nova linguagem. E assim como a Micaela falou, não é um processo linear. São momentos em que a gente percebe, uau, tô conseguindo entender, e outros, igual semana passada, que eu fui ver um filme como Treinar Seus Dragões, que eu não entendi o que o pai falava, porque o sotaque dele, não sei se era britânico ou da Parece Islândia. irlandês, eu não sei, eu também tive dificuldades para assistir esse filme. E aí eu conversei com aquela Micaela, você entendeu o que o pai falava? Porque eu saí me sentindo a pessoa mais ignorante, assim. É, e também, assim, a gente ser gentil com a gente nesse processo, né? Sim. Porque hoje, se eu não entendo uma situação, igual nesse caso do filme, eu falei pra Thalita, eu falei, eu entendi, olha, uns 70%. Mas não se martirizar por causa disso, sabe? A gente tem que ser gentil com a gente nesse processo, porque já são muitas cobranças, já são muitos pesos que a gente tem que carregar. Então, que a gente tem que. A gentileza com a gente é um autocuidado, é uma forma de autocuidado também. Talvez uma das mais importantes, É. né? E por isso que histórias que inspiram, a gente quer te inspirar a ter uma imigração mais leve, a você tirar da tua bagagem peso que não precisa, que você está carregando, que não está te ajudando. Então te convido a você enviar essa live para alguém que precisa ouvir isso, que está se cobrando demais. Envia para uma amiga, para alguém que você sabe que é da área da educação, que precisa ter acesso a essa informação. Vamos espalhar informação que inspira e não aquela que dá medo, que deixa as pessoas assustadas, ansiosas, nervosas, né? O nosso maior objetivo com esse podcast é te inspirar a você ter uma imigração mais leve, porque não é fácil. Só quem passa por isso, eu não tinha dimensão antes de passar por essa experiência. Então te convido a enviar esse podcast para alguém que você conhece e também a nos acompanhar ao longo dessa nossa trajetória. Se você ficou com alguma dúvida, você pode ir lá conversar com a Micaela no Instagram dela, você pode mandar no nosso. A gente tem um projeto que se chama Mulheres em Movimento. Siga o nosso Instagram, nos acompanhem lá, que a gente tem muita informação e a gente também trabalha muito sobre essa temática da imigração, né? Informação que pode te ajudar emocionalmente, a sua família. A gente trabalha com muita informação para trazer consciência positiva, né? Não para te assustar, para te deixar mais ansioso. Muito obrigada por você que nos assistiu até aqui. Se você assistiu até o final, comenta um emoji de coração. Até a próxima semana.